Queridos irmãos, bom dia! Mais um dia que nos deu o Senhor, debaixo de sua graça maravilhosa. Um dia repleto da presença do Eterno a todos os irmãos. Hoje entramos no terceiro dia de exposição da carta de Paulo aos Romanos. Por aqui, o professor Fábio Machado estaria expondo do capítulo 8 até o capítulo 10. No capítulo 8, alcançamos a culminância da sessão sobre santificação, que vai do capítulo 6 até o capítulo 8. E encontramos as respostas para as questões levantadas a respeito da lei e da carne. O Espírito Santo domina o capítulo, pois é por intermédio da habitação dele que vencemos a carne e temos uma vida cristã produtiva. Podemos resumir o capítulo 8 em 3 frases: sem condenação, sem obrigação e sem separação. Dos versos 1 a 4 do capítulo 8, temos a primeira frase, sem condenação, o Espírito Santo e a lei. Na verdade, esses versículos são a conclusão do argumento do capítulo 7. Lembre-se que Paulo, no capítulo 7, não tratou da salvação, mas de como o crente pode fazer alguma coisa boa tendo uma natureza tão pecaminosa. Como um Deus santo pode aceitar qualquer coisa que façamos se não temos nada de bom em nós? Ele teria de condenar todos os pensamentos e todas as obras. No entanto, não há condenação, já que a habitação do Espírito Santo cumpre a justiça da lei em nós. A lei não nos pode condenar, porque estamos mortos para ela. Deus não nos pode condenar, pois o Espírito Santo capacita o crente a andar no Espírito e, dessa forma, satisfazer as santas exigências do Senhor. Que dia glorioso para o crente é aquele em que percebe que os filhos de Deus não estão sob a lei e que o Senhor não espera que façam coisas boas sob o poder da velha natureza. O cristão percebe que, sendo a habitação do Espírito Santo, agora agrada a Deus e ajuda-o a agradá-lo quando compreende que já não há nenhuma condenação. Ou seja, ele está seguro, a sua salvação está segura. Que salvação gloriosa nós temos, irmãos! Nos versos de 5 a 17 do capítulo 8, nós vemos a segunda frase, sem obrigação, o Espírito e a carne. O crente pode ter 2 inclinações, ou mentes, podemos dizer assim. Ele pode inclinar-se para as coisas da carne e ser um cristão carnal, a quem Deus tem aversão, ou inclinar-se para as coisas do Espírito e ser um cristão espiritual e desfrutar a vida e a paz que o Senhor nos oferece. Apenas o Espírito Santo em operação em nós e por nosso intermédio agrada a Deus, jamais a carne. O cristão não tem obrigação com a carne. Como diz o verso 12, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nossa obrigação é com o Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado e mostra que precisamos de um Salvador. É o Espírito que nos concede a fé salvadora, que põe a nova natureza em nós e que testemunha todos os dias que somos filhos de Deus. Temos um enorme débito com o Espírito. Cristo nos amou tanto que morreu por nós. O Espírito ama-nos tanto que vive em nós. Todos os dias Ele suporta nossa carnalidade, nosso egoísmo e sofre com nossos pecados. Todavia, Ele nos ama e permanece em nós como o selo de Deus e o penhor da bênção que nos espera na eternidade. A pessoa em quem o Espírito Santo não habita não é filha de Deus. Paulo chama o Espírito Santo de Espírito de adoção no verso 15.
O Espírito leva-nos a uma vida gloriosa de liberdade em Cristo, enquanto viver na carne ou sob a lei leva à escravidão. Para o crente, liberdade nunca quer dizer autonomia para fazer o que lhe agrada, pois esse é o pior tipo de escravidão. Antes, a liberdade do cristão no Espírito livra-nos da lei e da carne, a fim de que possamos servir e agradar a Deus e nos tornarmos aquilo que Ele quer que sejamos. No Novo Testamento, o termo adoção não tem o mesmo sentido que hoje, ou seja, de pegar uma criança e torná-la um membro legal da família. O sentido literal da palavra grega é ocupar o lugar de filho, o que quer dizer pegar o menor da família ou de fora dela e torná-lo herdeiro legítimo. Todo crente é filho de Deus por nascimento e seu herdeiro por adoção. Na verdade, as Escrituras dizem que somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, Ele não pode receber sua herança em glória até que estejamos lá para compartilhá-la com Ele. Graças a Deus, o crente não tem obrigação de alimentar a carne, de mimá-la ou de lhe obedecer. Em suma, ele não tem obrigações com a carne. Em vez disso, temos que mortificar as obras da carne pelo poder do Espírito Santo e permitir que ele nos guie em nossa vida diária. A terceira frase, sem separação, nós vemos o Espírito Santo e o sofrimento, como diz os versos de 18 a 39 do capítulo 8. Os crentes, embora sofram no presente, desfrutarão de glória quando Cristo retornar. Na verdade, graças ao pecado de Adão, toda a criação está sujeita à escravidão do pecado. Cristo libertará toda a criação dessa escravidão quando, por fim, prender Satanás e, desse modo, toda a natureza desfrutará conosco a liberdade da glória dos filhos de Deus, como diz o verso 21. Temos uma salvação sensacional. Estamos libertos da pena do pecado porque Cristo morreu por nós, como diz o capítulo 5. Libertos do poder do pecado porque morremos com Cristo para a carne, como vimos também no capítulo 5, e para a lei, no capítulo 7. E um dia seremos libertos da própria presença do pecado quando a natureza for libertada da escravidão. Temos o espírito de adoção, mas estamos aguardando a adoção de filhos, isto é, a redenção do nosso corpo, conforme o verso 23 aqui do capítulo 8. A alma foi redimida, mas não o corpo. Entretanto, aguardamos em esperança, pois Deus deu-nos a habitação do Espírito Santo em nós como primícias do que nos espera no futuro. O Espírito, que nos cela até o dia da redenção, conforme vemos Paulo falando na carta aos Efésios, no capítulo 1, dos versos 13 até o 14, vivificará nosso corpo se morrermos. Nos versos de 22 a 26, observe os 3 gemidos. O primeiro, toda a criação geme, verso 22. Segundo, o crente geme à espera da vinda de Cristo, verso 23. E terceiro, o Espírito Santo que habita em nós geme em intercessão por nós, verso 26. Paulo salienta que temos o privilégio de orar no Espírito, enquanto em esperança passamos por esse sofrimento. Talvez muita de nossa oração seja da carne, orações longas, belas e piedosas, que glorificam o homem e repugnam a Deus. Paulo sugere que talvez a oração mais espiritual seja um gemido inexprimível do coração. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduziu o verso 26 dessa forma: gemidos que não podem ser explicados por palavras.
O Espírito Santo intercede por nós. O Pai examina nosso coração e sabe o que o Espírito quer e nos concede isso. O Espírito sempre ora de acordo com a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Que o crente se conforme à imagem de Cristo, conforme o verso 29. Por isso, podemos reivindicar a promessa do versículo 28. No versículo 30, observe que todos os verbos já estão no pretérito perfeito. O Senhor chamou os crentes, justificou-os e glorificou-os. Por que padecer nesse mundo se já fomos glorificados? Nós aguardamos a revelação dessa glória no retorno de Cristo. Paulo encerra o capítulo com 5 perguntas, dos versos 32 a 35, e responde a elas com clareza. Não precisamos nos atormentar a respeito da vontade do Senhor, pois Ele é por nós e não contra nós. A prova disso é que Ele nos deu o que tinha de melhor na cruz. E em vista disso, certamente Ele nos dará graciosamente tudo o que precisarmos. Alguém pode acusar-nos do pecado? Não. Fomos justificados, e essa posição diante de Deus não muda. Alguém pode condenar-nos? Não. Cristo morreu por nós e agora vive à direita do Pai como nosso advogado, como nosso intercessor. Alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? Não, nem mesmo o demônio, nem os principados, nem os poderes celestiais, nada. Como eu disse a princípio, o resumo do capítulo 8, sem condenação, sem obrigação, sem separação. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Aleluia! No capítulo 9 de Romanos, vamos observar o seguinte. Os 3 capítulos seguintes a partir do capítulo 9 abordam a história espiritual de Israel. A passada, como nós veremos agora no capítulo 9, o presente no capítulo 10 e a futura no capítulo 11. O objetivo de Paulo é explicar por que Deus pôs de lado o seu povo escolhido e como, em alguma data no futuro, restaurará essa nação. Dos versos 1 a 13 do capítulo 9, nós temos a descrição da eleição de Israel. E dos versos 1 a 5 aqui do capítulo 9, nós temos a bênção da eleição. Não podemos deixar de admirar a preocupação de Paulo com Israel. Suas palavras lembram-nos Moisés em Êxodo, lá no capítulo 32, versos 31 e 32. Agora, uma pergunta para todos nós. Nós temos esse mesmo tipo de preocupação pelas almas perdidas? Cristo nos amou tanto que se fez maldição por nós. Mas vamos lá, queridos, vamos ver as bênçãos da eleição que Israel recebeu. Primeiro, a bênção da adoção. Deus, por causa de seu amor, escolheu o seu povo. A segunda bênção, a glória. Eles viram a presença de Deus no tabernáculo. Terceiro, as alianças. Deus, por intermédio de Moisés e de Davi, deu alianças imutáveis ao seu povo, Israel. A quarta bênção, a doação da lei. Deus nunca lidou com os gentios dessa forma. Israel ouviu a voz do Senhor e recebeu dele as leis que deveriam reger a vida da nação. Quinta bênção, o serviço a Deus. No tabernáculo, o serviço sacerdotal era um privilégio concedido pelo Senhor. Sexta bênção, as promessas. Cumpriram-se muitas promessas do Antigo Testamento, e ainda muitas delas feitas para os judeus a serem cumpridas. A sétima bênção, os pais. Abraão, Isaque, Jacó e os 12 filhos de Jacó são a fundação da nação. Oitava bênção, o Messias. Cristo era judeu, da tribo de Judá, e nasceu de acordo com a lei.
No verso 5, Paulo chama Cristo de Deus bendito para todo sempre. Nenhuma outra nação recebeu essas bênçãos magníficas, porém Israel tomou-as como certas e, no fim, rejeitou a justiça de Deus. Os cristãos de hoje também pertencem aos eleitos de Deus e usufruem de bênçãos semelhantes. A adoção, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 5. Glória, também lá em Efésios, capítulo 1, versos 6 e 7. A nova aliança no sangue de Cristo, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 9 e 10. A lei escrita no coração, como o próprio Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Também lá em Hebreus vai falar no capítulo 10, versos 16 e 17. O serviço sacerdotal por intermédio de Cristo, como Pedro narra na primeira carta, capítulo 1, verso 4. Abraão como o pai dos crentes, Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, verso 7. Tudo porque temos a Jesus Cristo. Dos versos 6 a 13 do capítulo 9, nós temos o fundamento para a eleição. Por escolha, Deus exerce sua vontade soberana para realizar seu plano perfeito. Lembre-se que Romanos 9, 10 e 11 fala de eleição nacional e não individual. Perderemos totalmente a mensagem se tentarmos aplicar as verdades desses capítulos à salvação ou à segurança do crente individualmente. Na verdade, Paulo tem o cuidado de mencionar que se refere ao povo judeu e ao gentio, não a pecadores individuais. O primeiro fundamento para a eleição nós vamos ver na pessoa de Abraão, que foi escolhido para ser o pai da nação hebraica, embora Paulo afirme que nem todo israelita seja mesmo filho de Israel. Abraão teve muitos filhos, mas apenas um filho escolhido, Isaque, o filho da promessa obtida pela fé. Segundo fundamento, Isaque. Ele era o filho da promessa da fé. E Ismael era filho da carne por meio de obras. Todos os crentes são a verdadeira semente de Abraão, não apenas os que têm sangue judeu. Terceiro fundamento, Jacó. Deus escolheu Jacó, mesmo antes de nascer, em detrimento de Esaú, que era o primogênito. Por quê? Para mostrar que se cumpriria o propósito de Deus de eleger sua nação. Esaú escolheu rebelar-se contra o Senhor, mas os propósitos de Deus não dependem das decisões do homem. Sabemos que tanto a escolha do homem como o propósito de Deus são verdades ensinadas na palavra, mas não podemos explicar a relação que há entre elas. O que sabemos é que elas são coisas que dizem respeito à soberania de Deus. Nos versos de 14 a 33 do capítulo 9, nós temos a defesa da eleição de Israel. A doutrina da eleição nacional de Israel levanta diversas questões teológicas cruciais. A primeira, Deus é injusto? Que vai do verso 14 ao verso 18. É claro que não, pois a eleição não diz respeito à justiça, mas antes à graça gratuita. Muitas vezes pessoas ignorantes afirmam: Deus é injusto, se escolhe um e deixa outro. Contudo, o propósito do Senhor vai além da justiça, pois se fizesse apenas o que é justo, teria de condenar todos nós. Paulo, ao usar os exemplos de Moisés e do Faraó, comprova que Deus pode dispensar sua misericórdia e sua graça como Ele quiser. Ninguém merece a misericórdia de Deus, ou pode condená-lo por escolher Israel e deixar de lado as outras nações. Aí temos a segunda pergunta: por que Deus se queixa se ninguém pode resistir à sua vontade? Nos versos 19 a 29. Paulo responde com uma parábola sobre o oleiro, provavelmente emprestada de Jeremias, lá do capítulo 18, versos de 1 a 6.
Deus é o oleiro e as nações do mundo, com seus governantes, os vasos. Alguns vasos são de ira, e Deus suporta-os com longanimidade até chegar o momento de destruí-los. Os outros são vasos de misericórdia, que revelam a glória do Senhor. A seguir, Paulo cita Oséias, capítulo 2, versos 23 e também o capítulo 1, verso 10, a fim de mostrar que Deus prometeu chamar um povo dentre os gentios, um povo para ser chamado de filhos do Deus vivo. Esse povo é a igreja. E ele, ao citar Isaías, capítulo 10, versos 22 e 23, mostra que há também um remanescente de judeus que será salvo. Em outras palavras, na eleição, o propósito do Senhor possibilitou que judeus e gentios sejam salvos pela graça. Judeus e gentios são salvos exclusivamente pela graça de Deus. Temos a terceira pergunta então. O que podemos dizer a respeito dos gentios? Vai do verso 30 ao 33. Eis o paradoxo da história. Os judeus tentaram ser justos e foram rejeitados. E os gentios foram recebidos, apesar de não terem os privilégios dos judeus. A razão disso é que os judeus buscaram a justiça pelas obras, e os gentios a receberam pela fé, por intermédio da graça de Deus. Os judeus tropeçaram no Messias crucificado. Observe Isaías, capítulo 8, verso 14, 28, verso 1 e 6, entre outros. Eles não podiam crer em um Cristo crucificado, pois eles esperavam e desejavam o Messias que trouxesse liberdade política e glória para a nação. Nesse capítulo, Paulo tenta explicar a posição de Israel no plano de Deus. Israel fracassou terrivelmente em seguir o projeto do Senhor de abençoar o mundo, apesar de ser uma nação eleita e ter recebido privilégios que nenhuma outra recebeu. O capítulo todo exalta a graça soberana de Deus, mas não minimiza a responsabilidade de homens e de mulheres de tomarem a decisão correta. A palavra do Senhor prevalecerá, apesar da desobediência humana. Mas os pecadores desobedientes perderão as suas bênçãos. Nenhuma mente humana consegue sondar ou explicar a sabedoria de Deus. Mas nós sabemos que não há salvação sem a graça soberana do Senhor. No capítulo 10, Paulo explica por que Israel, como nação, está na situação que está nos dias de hoje, na época presente. Dos versos 1 a 13 do capítulo 10, ele vai explicar o motivo da rejeição. Nesse capítulo, a palavra-chave é justiça. Os judeus queriam justiça, mas tentaram obtê-la da forma errada. Os judeus, como o fariseu lá de Mateus 23,15, gastavam energia na manutenção de um padrão justo com Deus, porém faziam suas obras em ignorância. A Bíblia fala de dois tipos de justiça: a justiça decorrente da lei, que se refere à obediência à lei, e a justiça decorrente da fé, que é uma dádiva do Senhor para os que creem em seu Filho. O orgulho racial e religioso dos judeus afastou-os da fé simples e levou-os para a religião cega. Eles não se submeteram à justiça decorrente da fé. Eles não perceberam que a lei preparava o caminho para o Cristo e que o reinado dela terminaria na cruz. Assim, rejeitaram a Cristo e agarraram-se à lei. Deus então passou a lidar conosco, fundamentado na cruz, pois Cristo morreu por nós e não com base na lei mosaica. Levítico capítulo 18, verso 5, descreve a justiça decorrente da lei.
E Deuteronômio, capítulo 30, versos de 12 a 14, fala da justiça decorrente da fé. Usou-se a passagem de Deuteronômio para mostrar que a palavra de Deus realmente está disponível para o pecador e que Cristo está bem próximo dele e pronto para salvá-lo. Os versos de 6 a 8 são um bom exemplo de como Paulo usa passagens do Antigo Testamento que transmitem a verdade do Novo Testamento. Em Deuteronômio 30, dos versos 11 a 14, Moisés advertiu o povo em relação à desobediência à palavra do Senhor. A fim de que não argumentassem que a lei estava longe deles, principalmente no período em que Israel se espalharia entre as nações, no exílio, como cita Deuteronômio 30, dos versos 1 a 5. Moisés lembrou-os de que não precisavam subir ao céu ou atravessar o mar para encontrar a palavra do Senhor. Ela estava na boca e no coração deles. Paulo aplicou esse mesmo texto a Cristo, o Verbo, a palavra, do Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Lembra? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Paulo mostra que Israel não precisa fazer Cristo descer do céu, ou até mesmo subir do abismo, porque a palavra de salvação está perto deles. Portanto, podem crer e ser salvos. O pecador é salvo quando confessa Jesus como Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e crê no coração que Jesus Cristo ressuscitou. A boca confessa abertamente a crença do coração. Lembra que Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio? Na época de Jesus, alguns judeus não o confessaram abertamente. Observamos isso também lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versos 42 e 43. O pecador recebe a dádiva da justiça quando recebe Cristo pela fé e confessa-o abertamente como prova dessa fé. No verso 11, Paulo cita Isaías, capítulo 28, verso 16. Mais uma vez, todo aquele que nele crê não será confundido. Como os judeus pensavam que era um único povo escolhido, não gostaram da expressão todo aquele. No verso 13, contudo, Paulo cita Joel 2, verso 32, a fim de provar que todo aquele que invocar Jesus Cristo é salvo, não apenas os judeus. Dos versos 14 ao 17 do capítulo 10, nós temos o remédio para a rejeição. Aqui, a sequência é a seguinte: primeiro, enviam-se os mensageiros. Segundo, eles anunciam a palavra. Terceiro, os pecadores ouvem a palavra. Quarto, os pecadores creem na palavra. Quinto, eles invocam a Jesus Cristo. Sexto, e eles são salvos. O argumento é que o pecador não é salvo à parte da palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, conforme o verso 17. No verso 15, Paulo faz referência a Isaías 52, verso 7. Que terá o seu cumprimento integral quando a nação de Israel for estabelecida em seu reino. Imagine a alegria de Israel quando receber a notícia de que seu Messias reina. Paulo aplica essa passagem em relação ao envio do Evangelho da paz ao Israel perdido hoje. Se usa essa passagem de Romanos, aqui no capítulo 10, versos 14 e 15, como fundamento para o envio de missionários às nações gentias. A aplicação indubitavelmente correta, mas aqui a ideia básica é o envio do Evangelho ao Israel atual. Demonstraremos nosso desejo de compartilhar o Evangelho com o povo de Israel se compartilharmos a preocupação de Paulo para com ele. Sem dúvida,
a testemunha que propaga o evangelho para o perdido, gentio ou judeu, tem formosos pés aos olhos de Deus. Mas qual é a atitude de Israel hoje? A de Isaías 53, verso 1, quem creu em nossa pregação? Hoje, Israel continua descrente enquanto nação, como o foi na época de Jesus Cristo e durante o tempo do testemunho dos apóstolos. Mas ainda assim, há um número crescente de judeus que se tornaram judeus messiânicos e receberam Jesus como seu Salvador. Dos versos 18 ao 21 do capítulo 10, nós temos o resultado da rejeição. Como resultado da rejeição de Israel, Deus virou-se para os gentios e agora recolhe entre eles um povo para o seu nome. No entanto, isso não deveria surpreender os judeus, pois em Deuteronômio capítulo 32, verso 21, Deus prometeu usar outros povos para provocar ciúmes nos judeus. Em Isaías, no capítulo 65, versos 1 e 2, anunciou a desobediência de Israel, mas também que os gentios encontrariam o Senhor e a sua gloriosa salvação. Lembre-se que o Antigo Testamento promete a salvação dos gentios, mas, em momento algum, ensina que judeus e gentios fariam parte de um mesmo plano, ou que os crentes das duas raças seriam um em Cristo. O desígnio do Antigo Testamento estabelecia que os gentios seriam salvos pela ascensão de Israel, isto é, seu estabelecimento como reino. Todavia, Israel caiu. Portanto, o que Deus faria com os gentios? Em Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo indica que a misericórdia estendeu-se aos gentios com a queda de Israel. Deus encerrou todos na desobediência, assim podia ter misericórdia para com todos por meio de sua graça, viabilizada pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. O versículo 21, com certeza, afirma a atitude de Deus, mesmo hoje, em relação a Israel. Embora a nação tenha sido posta de lado por causa da cegueira e da descrença, o Senhor anseia pelo judeu não salvo da mesma forma que pelo gentio perdido. Em vez de criticar os judeus por sua cegueira, devemos agradecer a Deus por ter viabilizado a salvação para os gentios, embora o tenha feito pela queda dos judeus. Gostaria de deixar 3 considerações desse capítulo para os irmãos. Primeira, a salvação não é difícil, pois é uma obra divina. E para Deus não existe nada impossível. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Segundo, é fundamental e prioritário apresentar a palavra de Deus ao pecador perdido. A palavra condena, produz a fé e leva a Cristo. E terceiro, há apenas 2 religiões no mundo: a justiça decorrente da lei e a justiça decorrente da fé. Ninguém pode satisfazer a primeira, mas todos podem responder à segunda, recebendo a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Meus queridos, nós não podemos perder a ordem da explicação de Paulo no que diz respeito à nossa tão gloriosa salvação. No capítulo 6, ele nos ensina que na cruz de Cristo nós morremos para o pecado. No capítulo 7, ele acrescenta que uma vez mortos, a lei não tem poder sobre nós, citando o exemplo de pessoas casadas, que ao perderem seu companheiro pela viuvez, têm o direito de casar de novo, sem cometer pecado.
E dessa forma, nos ensinando que, mortos para o pecado, ficamos livres da lei para pertencermos a Cristo. No capítulo 8, ele conclui seu raciocínio afirmando que nenhuma condenação existe para nós, agora que estamos em Jesus Cristo. Tendo dito isso, eu pergunto aos irmãos: o quanto isso significa para vocês estar em Cristo? Se de fato isto significa muito, quanto tempo de qualidade, você reserva para Deus das 24 horas do seu dia? E para concluir, qual é o maior desejo de sua vida? Queridos, essas são perguntas retóricas, que o Espírito Santo dirija suas reflexões. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.